Olá! Cada vez mais vale menos o ideal olímpico do Barão de Coubertin. O importante quase nunca é apenas competir, mas ganhar e superar marcas e limites do corpo. A luta da tecnologia contra substâncias modernas que permitem recordes, mas falseiam a realidade, impede o doping e abre espaço para a colaboração da ciência na busca da superação. Novas roupas, comidas especiais, muito se estuda e se cria na área acadêmica com enfoque no esporte. Esta ciência olímpica, que chega a criar roupas mais eficientes que a própria pele, entra em debate agora. Apresentemos, pois, nossos atletas do conhecimento. Turíbio Leite de Barros Neto, médico da área de Fisiologia do Esporte da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Victor Andrade de Mello, da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e coordenador do Instituto Virtual do Esporte da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Estélio Henrique Martã Dantas, do Laboratório de Biociências da Motricidade Humana da Universidade Castelo Branco. E Francisco Radler de Aquino Neto, coordenador do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, LADETEC, da UFRJ, o único laboratório da América do Sul credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional para análise de controle de dopagem no esporte. Turíbio, vamos começar por você. Eu vou fazer a mesma pergunta para todos, inicial. Qual é o papel predominante da ciência no esporte? Olha, eu acho que o papel da ciência é garantir que o show continue, é garantir que não existam limites e pelo menos a expectativa da quebra dos recordes, da superação dos limites, a superação das marcas, seja sempre alguma coisa presente. Acho que é isso o que todo mundo espera, que a ciência possa proporcionar sempre uma evolução, e evolução no esporte é, na verdade, isso, superação de limites. Superar limites. Você concorda com isso, Vitor? Eu concordo, mas como eu sou oriundo das ciências humanas e sociais, acho que, para nós, o papel da ciência é entender o show. Né? Entender qual é o sentido, qual o significado desse show para a sociedade, quais são os ganhos que isso traz para a sociedade, quais são os problemas que estão ao redor desse show, como é que isso se constitui enquanto fator de identidade social. Então, para nós, é mais interessante entender a organização desse espetáculo e a sua função social. Bem, Estélio, sua opinião. Eu acho que tem dois momentos muito distintos, né? Até 1956, o esporte precisava da ciência, pedia da ciência e pedia um suporte da ciência. E na Olimpíada de Helsinki, a gente começa a ver a ciência começar a caminhar para os seus próprios meios. E hoje em dia é o contrário, a ciência traz o esporte, essa busca de superação que o Turíbio fala, que antigamente era um meio de conquista da vitória desportiva, hoje em dia já é o fim em si mesmo, né? De buscar qual é o limite do homem. Eu acho que todos nós, cientistas da área, temos essa interrogação na cabeça. Até onde a gente vai conseguir levar esse homem dentro dos padrões éticos que o Vitor contou aqui, humanos, né? Inclusive os padrões éticos de utilizar algumas drogas, nós vamos entrar nesse assunto depois. Francisco, sua opinião. Pegando esse teu gancho, no nosso caso, a preocupação é essa química do esporte, né? E que a gente gostaria que ela fosse uma boa química e não a química mal utilizada da dopagem. E aí eu acho que a ciência tem muito a fazer, tanto num lado, proibindo a dopagem e protegendo a saúde do atleta, quanto do outro, realmente permitindo que a gente conheça melhor o funcionamento do organismo e a partir daí tire realmente um ganho a mais nessa busca da excelência e da superação. Vamos à superação, Turíbio. Essa coisa que a gente citou na abertura aí, como é que é possível uma roupa, isso principalmente na natação, né, mais eficiente para impedir atrito do que a própria pele, né? E parece que também os corredores hoje em dia usam aquela roupa mais comprida, porque também altera a questão da fricção com o ar. Como é isso? Eu acho que esse é o laboratório do esporte. E acho que quando a gente toca nesse assunto, até quando se puxa o gancho aí do papel social, eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa, quando a gente fala do show, quando a gente fala da performance, da superação, nós estamos falando do esporte de alto rendimento. Esse é um show, isso é uma vitrine, isso para mim nem tem sequer um papel social. Isso aí é a vitrine daquilo que todo mundo gostaria de ver e que todo mundo se projeta, às vezes, na figura de um atleta superando limites. Nem sequer saúde está associado com isso.
esse esporte nem sequer é sinônimo de saúde. Essa é a modalidade onde a gente vê realmente tudo que se investe para tentar superar, com muitas vezes, como o Rader colocou, né, com um ônus até para valores sociais, para valores de saúde e assim por diante. Mas é o show. E o show o que que é? É o emprego da tecnologia, é o emprego da ciência do ponto de vista voltado essencialmente para o desempenho, que consegue, como você comentou, fazer uma roupa que consiga diminuir o atrito da pele com a água, ou seja, que seja capaz de promover menor atrito com a água do que a própria pele. E o corredor hoje... No caso, até expressei errado, o corredor não é o atrito, é mais a compressão muscular. O corredor, esse é um nadador. O corredor hoje usa isso como um recurso para, através da compressão dessa roupa, ele transferir uma quantidade maior de energia no eixo do movimento e até para proteger o músculo do trauma que o exercício proporciona. Vitor, essa evolução, digamos assim, certamente, a gente quando pensa naquelas sapatilhas pesadas de prego, recentemente eu tive a oportunidade de segurar uma chuteira do Roberto Carlos, do Ronaldinho, numa fábrica. É mais leve que, sei lá, um copinho de cafezinho, né? Uma coisa, uma suavidade. Historicamente, você acha que esta marca dos novos equipamentos, um dos responsáveis pela superação, ou há também uma evolução fisiológica por trás dessa questão? Bom, eu acho que é um conjugado de coisas. Por certo, essa evolução dos equipamentos e do vestuário tem uma influência grande no resultado. Agora, também a própria organização dos métodos de treinamento, do avanço da fisiologia, da biomecânica, vão possibilitar um ganho de resultados, né? Historicamente, a gente pode ver na própria formação das equipes responsáveis pelo treinamento. No século XIX, praticamente não havia a figura do treinador. Quando havia só a figura do treinador. Era mais um esforço individual, não? Era mais um esforço individual. No Rio de Janeiro do século XIX, quando pela primeira vez se utilizou o termo treinador, foi para falar de treinador de cavalos no turf. Né? E, aliás, craque não era o atleta, craque era o cavalo. É verdade. Que ganhava uma competição. Eu já me lembro né? de ter ouvido isso. E hoje em dia a gente não tem não só mais o treinador, como tem a figura do preparador físico e um sem número de profissionais envolvidos, o fisiologista do clube, o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta. Então, por certo, esse conjunto de mudanças vai interferir e vai possibilitar performances maiores. Vamos pegar essa questão de performance para falar com o Francisco, essa questão da utilização de drogas no passado. No passado era comum, né? O uso de drogas, a própria cafeína era considerada meio que uma droga estimulante, outras coisas. O que era usado antigamente? Quer dizer, você tinha mais os estimulantes mesmo, que eram mais fáceis de você conseguir por fontes naturais, como você disse, a cafeína, não é? Tinha também lá as efedrinas, então eram coisas que você podia obter a ponto de você chegar até mesmo a ter venenos, não é isso? Estimulantes sendo utilizados no limite da sua capacidade. Ação negativa, no caso. Qual era esse veneno? E agora, na época ainda das Olimpíadas da era antiga mesmo, você ia atrás das efedras, das plantas que tinham efedra, e você também tomava isso como estimulante. Quer dizer, essa prática é longa, só que naquela época era considerada como uma coisa natural. Talvez pela própria fonte natural. E começou realmente a ser considerado como doping quando você teve o primeiro problema aí a história aí que conta isso, né? O problema do falecimento mesmo de um atleta, porque combinou cocaína com estimulantes, e aí ele não resistiu no final da prova, e a partir daí então o pessoal começou a encarar isso como uma coisa muito séria. Isso foi que época, mais ou menos? Isso aí foi na década de 50, né? Isso foi em 56, e a partir daí então passou-se a se preocupar mais com esse problema. Tá, e esse controle de doping, na verdade, é de quando, oficialmente? Assim, quando é que ele começa a surgir? Vamos dizer assim, o regular a nível do Comitê Olímpico Internacional, ele começa já na década de 70, porque aí o problema anterior eram as técnicas de análise que não acompanhavam a sofisticação do doping. A partir dali é que a química se aproximou de fato do atleta, e agora a corrida é uma corrida bem mais próxima. Bem, vamos daqui a pouco voltar para a questão da droga, porque eu perguntaria ao Stélio,
a chamada evolução fisiológica. Quer dizer, o homem sempre foi homem, mas igual, né? A raça humana tem uma evolução também de técnicas que permitem um desenvolvimento maior. Isso tem algum limite previsto? Antes de chegar nesse limite, deixa eu voltar um pouco ao problema aqui vamos desatanizar um pouco essa história dos recursos ergogênicos. Né? O que são recursos ergogênicos? Os geradores de trabalho. Então, nós temos os farmacológicos, os fisiológicos, os nutricionais, os bioquímicos. A gente tem que decidir o que é lícito e o que é ilícito. Entendeu? Que o atleta bote um dilatador nasal e que vai ter uma oxigenação melhor, isso é uma coisa lícita. Agora, você vai ver, por exemplo, nas Olimpíadas, nas competições de natação hoje em dia, todos os atletas de alto rendimento de natação são asmáticos. Todos eles vêm com uma receita médica dizendo que são asmáticos e, por causa disso, pode usar broncodilatador. Quer dizer, é lícito. Na verdade, não são. É lícito, mas não é moral. Agora, o recurso ergogênico, licitamente válido, é alguma coisa que vai realmente permitir que a gente chegue no limite máximo do ser humano. E aí, nós estamos vendo hoje em dia que nós estamos chegando perto do limite. Né? A mulher, por exemplo, que não fazia atividade física esportiva, o crescimento dela foi muito mais expressivo do que o crescimento do homem. Mas nós estamos chegando realmente no limite fisiológico dos recordes, etc, etc e tal. Nós vimos na nossa última Olimpíada que as marcas do atletismo e da natação foram modestas por causa do aumento do controle antidoping. Então agora já se começa a virar os olhos para a genética. No primeiro momento, a genética passiva. Vamos ver qual é o talento esportivo que tem uma carga genética de ser hábil naquele desporto. Agora, o perigo é quando isso começar a ser uma genética ativa, ou proativa. Vamos começar a manipular para que o lutador de judô tenha um centro de gravidade baixo, então ele vai ter uma perninha curta. O saltador tem uma perna comprida. Então Vamos então entrar nessa questão, que é um pouco o aspecto do show, depois de um breve intervalo. A gente volta já já.